E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O Fluminense perdeu para o Corinthians de 1-0 e agora eu pergunto a vocês, o que vai ser do Fluminense? Será que o destino do Fluminense é permanecer na luta pela Libertadores? Ou será que isso está ficando cada vez mais distante? Será que a gente deve olhar para a parte de baixo da tabela? Vamos debater sobre mais uma derrota, especificamente sobre o jogo entre Corinthians e Fluminense que ocorreu pela última rodada do Brasileirão. Se você está chegando aqui agora, é claro que eu vou te pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário e vou te pedir também para que você se inscreva no canal. Somente você pode me ajudar a fazer esse canal crescer. Então, se você está assistindo esse vídeo e você gostou do meu trabalho e você ainda não está inscrito, por favor, se inscreve e me ajuda a fazer o canal crescer. Eu acho que eu vou começar assim. Por onde eu começo? Porque, sinceramente, eu vou ser bem honesta com vocês. Esse é um jogo que eu só estou vindo aqui falar sobre porque eu assumi um compromisso com vocês que me assistem. Quando eu escolhi criar um canal no YouTube, é tipo um casamento, sabe? Na saúde e na doença. É claro que ninguém gosta de falar sobre o Fluminense quando o Fluminense perde. Mas especificamente assim, hoje eu não tô nem um pouco afim de falar de Fluminense. Quem me segue no Twitter sabe que eu nem tô falando de Fluminense. Porque eu tô cansada. E a gente pode até falar do jogo de ontem, porque eu não acho que o Fluminense jogou mal. Assim, muito mal. Não acho que foi o pior jogo. Ou coisa parecida, sabe? Eu acho que o jogo contra o Fortaleza foi muito pior. Enfim, aí a gente teve um confronto contra o Atlético Goianiense que foi até ok. E o de ontem foi ok. A gente poderia ter vencido. O Fluminense poderia ter vencido. E eu acho que é isso que mais me incomoda. E quando eu digo que eu tô cansada, é porque as observações que eu vou fazer aqui, eu venho fazendo lá atrás, ó. Lá atrás, desde Roger Machado. Quando eu digo que eu tô cansada, é porque eu tô cansada de sentar aqui e falar as mesmas coisas para vocês. É que eu tô cansada, como torcedora, de sentar em frente à televisão e assistir as mesmas coisas, as mesmas falhas, os mesmos erros e ninguém interferir nisso. Talvez essa vai ser minha maior crítica ao Marcão desde que ele assumiu o comando do Fluminense. A gente reclamava de Roger Machado porque Roger Machado era teimoso, Roger Machado não fazia o que ele tinha que fazer, enfim. E aí eu não estou comparando Roger ao Marcão, porque eu realmente acho que Roger é um técnico inferior, tá? E aí eu não estou comparando os dois. O que eu estou querendo dizer é que a gente reclamava muito, né? Enfim, de inúmeras questões. E ontem foi muito semelhante. Marcão não escalou bem. Porque, e aqui, gente, eu já repeti isso 400 vezes. É uma questão de lógica. E isso ficou muito claro no jogo de ontem. Se a gente tem um meio-campo que não é criativo, se a gente tem um meio-campo com 3 volantes que não está dando certo, nunca deu certo. Aliás, o 4-3-3, que eu falo mal desse esquema toda vez que eu vou em lives, toda vez que eu faço vídeo de pós-jogo aqui para vocês, eu não aguento mais esse 4-3-3 que não dá certo. Já dá para ver que não dá certo. Tá comprovado que não dá certo. E aí a gente tem um meio de campo que não é criativo, um meio de campo que não produz jogada, um meio de campo que não tem dinamismo. Ontem isso ficou muito claro, era um buraco no meio do campo, que Deus me livre. Se a gente tem esse problema e a gente tem um jogador como Arias, que é um jogador criativo, que é um jogador que pode fazer a função de um 10, por exemplo, por que Arias está no banco? Me respondam. Se a gente tem um problema e a gente tem a solução para resolver esse problema, então por que a gente não resolve o problema? É uma coisa básica.
É uma coisa... Gente, é muito básico. Eu não tô falando nem de mudar de esquema, que era o meu desejo. Eu tô falando assim, coloca o Arias. Se a gente sabe que Danilo Barcelos não dá mais, e sim, eu acho que o gol foi culpa dele, eu acho que foi falha dele, não foi falha somente dele, mas ele teve sim sua parcela de culpa no gol, não foi somente dele. Tinham outros jogadores próximos ali que deveriam ter acompanhado a jogada também, mas eu achei sim que foi nas costas dele. Se a gente sabe que não tá dando certo, por que a gente insiste em ir com Danilo Barcelos? Então, são coisas assim básicas. Eu não sou técnica. Vocês que estão assistindo não são técnicos. Mas é tão óbvio. É tão óbvio. E será que é tão, assim... Será que é tão difícil fazer esse tipo de alteração? E aí eu me pergunto, será que não tem alguma coisa por trás? Eu não sei. E aí você vai deixar para colocar Arias e John Kennedy aos 20 do segundo tempo? Por que você já não coloca isso desde o começo? É uma coisa tão simples de fazer. E aí depois tomou o gol, e aí, meu amigo, o time apagou. O pouco que o time estava produzindo, o time apagou. É claro, o clima tá ruim para o Fluminense, ninguém tá satisfeito. A torcida já tá em cima e vai continuar em cima, porque não tem como o torcedor assistir isso e ficar de braços cruzados. Não tem como. Então são erros assim que vêm se repetindo, se repetindo, se repetindo. Não dá. A chuva de passe errado que o Fluminense tem é inacreditável. A gente vai tentar sair com a bola e aí a gente tenta formular uma jogada, a gente faz um passe errado, o adversário intercepta aquele passe, cria um contra-ataque. É sempre assim. Sempre assim. Então o que eu tenho para falar para vocês aqui, basicamente, é tudo que eu já falo em todos os jogos do Fluminense desde que a gente iniciou a temporada. Não muda. Não muda. E sabe o que vai acontecer daqui para frente se não mudar? Sim, a gente vai começar a olhar lá para baixo da tabela. Sabe por quê? Porque a galera que estava lá atrás, no Z4, e a galera que estava lá na segunda parte da tabela, já está encostando na gente. E aí os pontos que a gente abriu mão, porque se tivesse ganho do Fortaleza, se tivesse ganho do Atlético Goianiense, e eu nem vou falar dos outros confrontos que o Fluminense teve, tá? Que a gente perdeu ponto bobo também. A gente estaria lá em cima. E aí eu vou ser bem honesta aqui. E talvez a minha emoção esteja falando mais alto, mas eu acho que continuando desse jeito que tá, a Sul-Americana vai ser lucro. A Libertadores fica cada vez mais distante. Ah, Giovana, é impossível? Não é impossível. Até porque a gente tem um G9. E, pelo amor de Deus, temos um G9. Temos um G9. Mas se o Fluminense continuar jogando daquele jeito que jogou ontem e que vem jogando e se repetindo, não vai dar nem para G9. Não vai dar. Não dá. Então a gente teve um jogo no qual a gente teve chance de fazer gol, a gente teve chance de sair vitorioso, mas não consegue. Sabe por que não consegue? Por falhas individuais e falhas táticas. E aí quando você soma, a conta não dá certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí eu coloco aqui uma coisa para vocês. Quando eu tô em live, muitos me perguntam: "Ah, Giovana, Marcão para 2022?" E aí eu falo não. E depois do jogo de ontem, eu afirmo a minha opinião. Você aí que pensa em Marcão como técnico para a temporada de 2022, você tem certeza? Marcão é um técnico em construção. Marcão é um técnico em formação. Ele tem potencial. Claro que ele tem. Porque toda vez que ele assume o comando do Fluminense quando a gente precisa, ele consegue até manter ali um comando regular, digamos assim, todas as vezes. Ele nunca deixou o Fluminense na bosta. Então, ele tem, né, assim, futuro. Só que ele ainda não é um técnico formado, ainda falta muita coisa para ele se tornar um técnico consolidado. Eu não acho que ele seja a solução para o Fluminense. Eu acho que a gente precisa de um técnico urgente. A gente precisa de um técnico, a gente precisa de um lateral esquerdo, um lateral direito, a gente precisa de um meio-campista, a gente precisa de um goleiro.
Até mesmo um atacante eu tô começando a achar que a gente precisa. Então o que eu falo para vocês é o seguinte: mais uma partida que a gente perdeu porque a gente insistiu nos erros que vem de sempre. Daqui para frente é obrigação ganhar. Daqui para frente é obrigação ganhar. A gente tem um G9 rolando por aí. É ridículo o Fluminense ficar fora de uma Libertadores tendo 9 vagas para conseguir isso. É ridículo. É ridículo. É inaceitável. Ainda mais vindo de um fracasso de campanha como foi em 2021. Daqui para frente, a gente começa a olhar lá para trás. Eu não tô falando que o Fluminense vai cair. Até porque eu acho que essa questão de entrar no Z4, eu não acho que isso vai acontecer, não me preocupa. Me preocupa o meio de tabela de sempre. Me preocupa a Sul-Americana, que começa a ser uma realidade gritando nos nossos ouvidos. Porque se continuar com esse futebol, embora a gente tenha ainda chances de se classificar, e eu não tô aqui dizendo que tá tudo perdido, eu tô dizendo que se a gente insistir nos mesmos erros como vem acontecendo, aí sim a gente vai botar tudo a perder. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, de se inscrever no canal, e comenta aqui embaixo, o que você achou? O que você, como torcedor, está sentindo? Cada vez mais frustrante, cada vez mais desgastante ser tricolor. Eu espero que nossos momentos de glória estejam próximos, porque são 10 anos sem ganhar títulos e essa decepção atrás de decepção. E a torcida não pode aguentar isso calado, a torcida tem que se manifestar. Então, comenta aqui embaixo. Um beijo, saudações tricolores e até a próxima.